Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, dia 27 de junho, estamos começando nosso Conversa com Analista sobre o mercado de café. Esta é uma edição especial porque faz parte da nossa parceria Safras com a ABIC, Associação Brasileira da Indústria do Café. Assim, é um vídeo em que a gente fala sobre o mercado, mas mais focado, mais direcionado para o mercado interno, para o mercado de consumo interno, para o mercado voltado para a indústria de café. Cumprimento nosso consultor de safras e mercado e já mandando também um abraço para os nossos amigos da BIC. Gil, tudo bem, Gil? Tudo bem, Alessandro? Tudo bem aí, o pessoal da BIC, nossos amigos aí da BIC? Gil, vamos lá, vamos falar sobre esse mercado que tem apresentado aí algumas mudanças interessantes, né? Estamos em período de colheita deslanchando no Brasil, e com variações aí que vamos mostrar ao longo da nossa conversa. Sempre lembrando para você entrar em safras.com.br, conhecer a plataforma Safras, você se inscreva no canal de Safras e também no canal da BIC para saber dos nossos vídeos novos que vão sendo atualizados. Gil, vamos começar falando das bolsas que mexem com o mercado, é claro. Nós estamos aí com o fechamento da segunda-feira na Bolsa de Nova York, com o contrato setembro a 165,15 centavos de dólar por libra-peso, uma ligeira alta de 0,2%, mas num mercado que foi misto, porque outras posições fecharam no vermelho, teve momentos de alta, de baixa, aquela loucura que sempre acontece na Bolsa de Nova York, com muita volatilidade, e o café robusta na Bolsa de Londres, que vem bem mais firme do que o café arábica, café robusta para setembro, fechando a 2.710 a tonelada, com uma alta de 1,3% no dia. Lembrando que o mercado vinha de uma semana passada em que acumulou em Nova York para o arábico uma baixa de 8,8% e para o robusto em Londres uma queda bem menor, uma queda de 2,6%. Então, Gil, como é que tu está vendo aí esse cenário no mercado internacional, que a gente teve recentemente aí uma descida, principalmente nos preços do arábica, né? Sim, Alessandro, é esse o quadro. A gente tem uma expectativa de mais café no mundo, né, nessa safra que está começando, e principalmente de mais arábica, né? Então, isso a gente já está olhando, já está enxergando nas curvas de preço, né? Uma valorização relativa do robusto em relação à arábica, né? Basicamente, a gente vem observando esse movimento. O robusta atingiu o patamar mais alto em 15 anos no terminal de Londres. Você teve a arbitragem entre Nova York e Londres, que foi de 150 centavos a favor de Nova York, agora já está abaixo de 60, né? Então, quer dizer, você vê aí uma valorização do robusta em relação à arábica, principalmente pela questão que você, para essa temporada 23-24, né, que se inicia aí com a safra brasileira, você está apontando mais oferta de arábica e uma produção menor de robusta, e além disso, você teve problemas no final da temporada, dessa temporada em curso, né, em relação à produção de robusta. Você teve quebra na Indonésia, você teve uma produção abaixo do esperado no Vietnã, e estoque baixo no Vietnã. Isso tudo fez com que a oferta de robusta caísse no mundo, né? E você tem uma demanda mais aquecida por robusta, desde a disparada do preço, né? Essa diferença do arábica em relação ao robusta, houve uma mudança no blend, não só aqui no Brasil, mas também no blend internacional. Então, uma demanda mais aquecida pelo café robusta. E agora, essa demanda ainda continua aquecida, só que você tem menos oferta por conta desses problemas. Tanto a quebra na Indonésia, como os estoques mais baixos no Vietnã, e isso tudo fez com que o preço inflasse, que nem a gente está observando. O que está fazendo o preço cair? O que está fazendo o preço cair, basicamente, aí primeiro, a pressão com a chegada da safra brasileira, a colheita, e o outro fator são a questão econômico-financeira internacional, né? Então, você vê aí uma sinalização do Fed, que você viu como um balde de água fria nas expectativas do mercado, quando ele sinalizou que há a possibilidade de novas altas nos juros antes de iniciar o corte, né?
isso meio que quebrou as expectativas de um corte meio rápido, né, já no começo do segundo semestre. E por que isso é importante? Porque você corta os juros, você impulsiona investimento, impulsiona a economia, impulsiona consumo, né? Você cria um ciclo virtuoso. A partir do momento que você retarda esse início do corte de juros, você quebra essa sequência, gera mais aversão ao risco, gera uma revisão para baixo nas projeções de investimento e consumo, e isso naturalmente implica negativamente sobre os preços dos ativos, principalmente ativos, que nem o café, e em regiões estratégicas, onde o consumo de café é crescente, é que estão no olho do furacão, que é a Europa e Estados Unidos, né? Gil, falando agora sobre a evolução da colheita no Brasil, nós temos dados de safras e mercado colocando que até o dia, temos aqui que até o dia 20 de junho, a colheita no Brasil total chegava a 39%, que mostra uma evolução de 6 pontos percentuais em relação à semana anterior. Mostra que em relação a 2022 nós estamos um pouco adiantados, porque nessa época era 35 no ano passado e temos 39 agora, mas um pouco abaixo da média de 5 anos, que é 42%. Em relação aos números de Arábica e Conilon, colheita do Arábica até 20 de junho em 31%, e colheita do Conilon, segundo Safras e Mercados, segundo a nossa consultoria, 56% realizada, um pouco aí de atraso em relação à média de 5 anos. No Conilon, na média, era 61% nessa época, temos 56% agora, e o Arábica era 33% na média de 5 anos, temos 31% agora. Mas está evoluindo bem agora, né, Gil? Temos aí condições indicadas como favoráveis à evolução da colheita, sem maiores percalços até aqui. É isso, Alessandro. A gente teve um começo um pouco mais lento, né, por conta, principalmente do Conilon, por conta das chuvas que se prolongaram por mais tempo. Isso atrasou a maturação e depois atrasou o início dos trabalhos. Mas a colheita agora entrou no seu ritmo, né? Se a gente pegar em comparação ao ano passado, ela está mais acelerada. Em relação à média, ela está ligeiramente abaixo. Eu diria para você que ela entrou no piloto automático e está andando bem, né? A gente teve alguns pontos de chuva que pode atrapalhar esse processo de colheita e de secagem, mas, como a gente está vendo nos números, não tem impedido o avanço. Né? O avanço dos trabalhos, nem de colheita, nem de secagem. A oferta ainda é um pouco limitada, porque o que a gente está percebendo é que está tendo um delay grande, uma demora maior entre a colheita, a secagem, o beneficiamento e a chegada desse café às praças de negociação. Esse processo está mais lento, muito pela própria opção do produtor de segurar um pouquinho mais para ver esse mercado está mais capitalizado, principalmente o produtor de Conilon, né? Que está olhando o mercado lá fora subindo, ele tende a segurar um pouco mais essa oferta. O do Arábica adota uma postura um pouco diferente, porque o cenário de preços também é diferente do cenário do Robusta. Mas é isso que a gente tem percebido em relação à colheita. Certo. Gil, vamos falar do mercado interno propriamente aí. Eu sei que tu tem um gráfico da nossa plataforma Safras que mostra como tem se aproximado aí o preço do Conilon em relação ao preço do Arábica. Isso tem muito a ver com o mercado internacional, mas tem a ver também com a demanda interna, como aí os compradores estão direcionando mais as suas compras, os industriais, né, de acordo com as suas estratégias, entre Conilon e o Arábica, e nós temos aí uma aproximação desses valores que é bem interessante. Tem aí na tela já para você, mostrando aí, né, que essa relação está estreitando, né, Gil? Exatamente, fica Explica bem para nós esse claro. gráfico aí. Bom, a gente tem aqui em azul na área o preço do café Arábica Rio, na região das Matas de Minas, né? E você tem aqui mais clarinho, essa linha mais clara, o preço do café Robusta. A gente vê aqui do lado, né, que o preço do café Robusta, Robusta não, Conilon, né, o preço do Conilon 78 em Colatina, gira em torno de R$ 685, enquanto que o Rio, a bebida Rio na região das Matas de Minas, em torno de 740. Você viu que há uma aproximação entre as linhas. E essa aproximação a gente vê, claro, nesse gráfico de baixo aqui, como elas estão se aproximando, né? É bom a gente não esquecer que tem ICMS interno, então ICMS não é isento, não é exportação que é isento, então para consumo interno você tem ICMS, tem frete, então o que esse gráfico está indicando? Que o preço do Conilon e do café arábica, principalmente de bebida mais fraca, ele está se aproximando.
se aproximando, e o que a gente já percebe no mercado no dia a dia, uma procura maior por parte da indústria de torrado e moído por esses cafés mais fracos para substituir o Conilon, né? O cenário geral para esse ano é um cenário diferente do ano passado, de colheita, que é um cenário de colheita mais úmida do que foi no ano passado. No ano passado, a gente teve uma colheita com clima predominantemente mais seco, o que, de certa forma, limitou a oferta dessas bebidas mais fracas. Houve um percentual menor de oferta. Esse ano, se confirmar a expectativa de um inverno mais úmido, há uma tendência que apareça mais esses cafés, né? Então, essa diferença ainda tende a estreitar ainda mais com o aumento da oferta desses arábicas, né? Então, quer dizer, esse é o movimento que a gente está percebendo, né? E, de certa forma, esse movimento do arábica, né? Você teve uma correção no preço internacional, você teve um dólar mais fraco, enfim, mas essa concorrência aqui, ela já começa a influenciar no preço do Conilon, que já recuou um pouco. Ele continua, em termos relativos, ainda ele caiu bem menos que o arábica, e deve cair bem menos pelo arábica, porque o cenário internacional é diferente. É um cenário de mais valorização do Conilon robusto em relação ao arábica. Mas, de certa forma, para consumo interno, esse sinal do arábica mais fraco, ele influencia na postura da indústria em relação à procura e formação dos seus blends, e tende a influenciar também no preço do Conilon. Maravilha, Gil. Bom, diante desse cenário aí que a gente tem essa aproximação de preço, que a gente tem, de fato, um movimento de baixa nas cotações, né? Lá fora e vendo aqui também, até porque o dólar também caiu bastante recentemente, também tá afetando aí os preços do nosso mercado interno. Qual é que seria a dica nesse momento para os compradores, para os industriais que estão nos assistindo aí, que poderia ser interessante aí, vamos dizer assim, para as próximas semanas, para o mês de julho, que se inicia na próxima semana? Olha, a gente está ainda no início da safra, né? Então, como eu falei, principalmente do arábica, ainda a colheita ela vem depois do Conilon, o Conilon inicia antes, né? Você tem esse período de tempo entre colheita, beneficiamento e chegada desse café, então a gente está ainda no início do ciclo. E, dentro de um cenário de colheita mais úmida, a tendência é que comece a aparecer mais esses arábicas de bebida mais fraca. Então, quer dizer, eu diria para a indústria começar a prestar atenção em relação à oferta desses cafés, ao preço desses cafés, e começar a fazer mais essa conta e o quanto ela pode interferir em relação à mudança do seu blend novamente. Ou seja, talvez esse comportamento do preço do arábica possa estimular uma retomada do blend de arábica, recuperando o espaço que ele deixou para o Conilon nos últimos anos. Então, isso é para ficar atento, né? Então, esse efeito da safra, que era esperado um efeito maior no caso do Conilon, o Conilon caiu um pouco mais, ele vem caindo, mas bem menos do que a indústria estava esperando que caísse, ele pode ser estimulado via arábica. Então, quer dizer, ficar atento a esse arábica de bebida mais fraca, o avanço da oferta e o comportamento da curva de preços desses cafés, porque ele tende a interferir tende a estimular tanto uma mudança de blend, como também interferir em relação aos preços do Conilon. É isso que eu diria para a indústria, principalmente a indústria de torrado e moído, ficar no radar nas próximas semanas e no próximo mês de julho. Excelente, Gil. Muito obrigado. Deixando aqui mais uma vez o nosso abraço aos amigos da ABIC, esse vídeo especial mais focado para o nosso mercado interno, mais para a indústria. E se você precisar nos contatar, temos na descrição do vídeo as nossas redes sociais e entre em safras.com.br para conhecer a plataforma Safras. Gil, grande abraço e um bom restante de semana a todos. Abraço, Alessandro. Abraço a todos e uma boa semana para todo mundo.